paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma boa tarde abençoada por Deus. Estou passando este momento para deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Eu quero estar meditando a respeito de uma mulher chamada Lídia. Amém? Vamos estar lendo aqui no versículo de número 14. É uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui neste livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos ver que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai sair juntamente com Silas e seus companheiros para a sua segunda viagem missionária. Paulo, ele tenta partir para a sua viagem, e quando ele vai partir para a sua viagem missionária, ele tenta ir para a Frígia e para a Frígia, mas só que a Bíblia diz que o Espírito Santo impede Paulo e seus companheiros de ir para esta viagem. É interessante que Paulo está tentando voltar para onde ele tinha passado, para a Frígia, Bitínia, Cilícia. É interessante que Paulo estava querendo voltar para poder ajudar os seus irmãos, a qual era fruto da sua obra missionária. E nós vamos ver que Paulo e Silas e seus companheiros, então, eu acredito, eles vão descer em oração, eles vão buscar a Deus em oração. E é interessante que ao eles estar dormindo, Paulo vai ter uma visão, e Paulo acredita que esta visão foi o próprio Deus quem entregou para ele. E Paulo vai receber esta visão. No versículo de número 9, a Bíblia diz: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia, do outro lado do rio, balançando uma bandeira ou um lenço branco, pedindo ajuda para Paulo, que Paulo atravessasse a Macedônia e ajudasse eles em Troas. É interessante nós notamos isso, e Paulo então vai levantar pela manhã, juntamente com seus companheiros, e Paulo levantando, Paulo então vai de encontro, e ele vai seguir a sua viagem missionária, ali, seguindo conforme a sua visão, conforme Deus ordenou ele. E nós vamos ver que Paulo indo, ele vai chegar à beira do rio chamado Gangintes, chamado Gangintes, e Paulo vai procurar naquela cidade de Troas, um lugar para oração, porque ali não tinha sinagoga, e para estabelecer uma sinagoga em uma cidade tinha que ter aproximadamente ou definitivamente acima de 10 homens, assim, homens ou jovens de 12 anos para cima. Um coral se formava para se tornar uma sinagoga, e ali Paulo então não acha, e a Bíblia diz que Paulo, procurando um lugar para oração, não encontrou. E quando Paulo chega com seus companheiros à beira de um rio, ali estão mulheres orando e buscando a Deus, e Paulo então, ele vai chegar ali naquele lugar, na beira daquele rio, e ele vai começar a pregar a palavra para aquelas mulheres. E aqui nós vamos entrar aonde nós chegamos, aonde a Bíblia diz que Lídia, uma mulher vendedora de púrpura era um dos lenços mais finos, mais caro daquela época. E Lídia,
Ela era uma mulher temente e que servia a Deus, era uma serva de Deus, mas só que ela não entendia a palavra do Senhor, mas só que ela ainda não era convertida. É interessante, a Bíblia dizia que ela servia a Deus, mas não compreendia a palavra do Senhor. E aqui Paulo, quando ele começa a pregar a palavra com uma autoridade, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai tocar no coração de Lídia para que ela recebesse a palavra da salvação. E quando ela começa a entender o que Deus queria com ela, é interessante você notar isso, quando ela começa a entender o Evangelho, a entender a palavra de Deus, o Evangelho entrou para dentro da sua casa. Ela então se converte ao Evangelho, e ela se convertendo ao Evangelho, o Evangelho vai entrar para dentro da sua casa, e toda a sua casa foi transformada, batizada, renovada pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu já tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que o Evangelho, ele vai entrar na sua casa, e quando o Evangelho entrar na sua casa, vai haver transformação, vai haver mudança. Esta luta não é contra o inimigo, esta luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, as majestades, os príncipes das trevas. E se você estiver lutando com a espada errada, eu já quero te dizer, comece a levar o Evangelho para dentro da sua casa, desça na oração e tenha certeza que Deus vai mudar a tua história de uma forma tão linda, tão esplêndida, que só a palavra sabe te explicar isso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já vemos que a mulher, em Marcos capítulo 5, quando a mulher do fluxo de sangue corre, entra por debaixo da multidão, sai se arrastando, mesmo estando impura, ela vai se arrastando por debaixo da multidão, porque ninguém poderia ver ela. E quando ela chega por debaixo e por trás da multidão e consegue tocar nas vestes de Jesus, o Jesus para, pergunta quem lhe tocou, e esta mulher vai dizer que ela tinha tocado nas vestes e vai contar toda a sua história para Jesus. E Jesus diz: mulher, vai, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando você deixar o Evangelho entrar para dentro da sua casa, assim como Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eita, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em resumo, deixa o Evangelho entrar na sua casa. Comece a viver o Evangelho. Comece a viver a palavra de Deus. Comece a andar na palavra. Comece a meditar na palavra, buscar a palavra, entender a palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, compartilhe, comente, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.